Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 10 ao versículo de número 14. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. São palavras do evangelista João ao escrever esse evangelho, que traz para nós a definição de quem é de fato o Senhor Jesus. Jesus é o Verbo de Deus, é o Verbo encarnado, é a palavra que se fez gente, que se fez carne. O Cristo que deixou a sua glória, que veio habitar entre nós, que tomou forma humana, que viveu nessa terra, cumpriu o seu ministério, foi até a cruz, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Essas belas palavras do evangelista João, ao escrever esse evangelho, nos faz refletir sobre a grandeza, o poder, a bondade, a misericórdia do Senhor Jesus para conosco. Ele diz que Jesus esteve nesse mundo, veio a esse mundo, mas o mundo não o conheceu. Nós, quando lemos os evangelhos, principalmente, nós percebemos como as pessoas rejeitaram o Senhor Jesus, como ele foi o tempo inteiro pressionado, como as pessoas o trataram com desconfiança. Nós percebemos pelo evangelho o Senhor Jesus cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre ele, dizendo que ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer, que conhece o sofrimento, que sabe das lutas, que enfrenta tudo isso por amor a nós. Meus irmãos, essa é a mensagem central do Evangelho, o amor de Cristo pelos seus. Ele veio ao mundo e foi rejeitado, enquanto aqui esteve no meio de nós. O texto bíblico nos diz também que ele veio para os que eram seus, os seus não receberam. As profecias também do Antigo Testamento falavam de Jesus vindo para a sua gente, para o seu povo, mas também adverte que Jesus seria luz para os gentios, porque os da sua própria casa os rejeitariam. Ao rejeitarem o Senhor Jesus, a mensagem de Jesus se espalha para os gentios, os de fora, os que não eram da sua casa. O texto nos diz isso claramente no versículo de número 11, ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós não tínhamos nenhuma tradição religiosa. Os profetas não eram nossos profetas, eram profetas da nação de Israel e não nossos profetas. Nós não tínhamos a promessa, mas nós fomos alcançados por essa promessa. Isso é misericórdia, isso é bondade, é o amor de Cristo chegando até nós. E não tínhamos uma tradição religiosa, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem conhecimento, sem nenhuma promessa do Messias, mas ele chegou também para nós, e nós o recebemos. E ao fazermos isso, nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus. Todos quanto receberam, quem são aqueles que receberam a Cristo? Os que creem verdadeiramente no seu nome, os que reconheceram como Salvador do mundo, como aquele que deu a sua vida por nós. Esse texto também nos diz que aqueles que creem não nasceram segundo a carne, não nasceram
de acordo com a vontade do homem. Ele está falando aqui do novo nascimento, do segundo nascimento. Ele fala do nascimento da água e do Espírito. Ele fala do nascimento espiritual. Ele fala daqueles que nasceram de acordo com a vontade soberana de Deus. Essa graça chegou até nós, nos fez nascer de novo. Essa verdade também é mencionada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala que nós fomos alcançados por essa graça bendita, que nós, por estarmos mortos, também como ele fala em Efésios, capítulo 2, em nossos delitos e pecados, Cristo nos deu vida, e a promessa é: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, esse texto desafiador que nos faz livres do nosso passado, dos pecados do passado, nos faz novas criaturas, e agora, como esse povo novo, nós seguimos a Cristo Jesus. Então o texto é desafiador nesse sentido para nós, para nos mostrar exatamente essa bondade, esse amor, essa misericórdia de Cristo por nós. Nós não nascemos da vontade da carne, nós nascemos para Cristo da vontade do Espírito. O Verbo se fez carne, diz o versículo 14, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Desafio agora é olharmos para Cristo, vermos nele o próprio Pai, o próprio Deus encarnado. Meu querido ouvinte, nós estamos vivendo em um tempo difícil, em um período de guerra. Geralmente as pessoas associam essa guerra a uma guerra religiosa. Na verdade, não é uma guerra de Israel com o Hamas, é uma guerra por território, uma guerra por disputa geográfica. E as pessoas atribuem a essa guerra questões religiosas, mas isso é um equívoco. A nação de Israel é uma nação ímpia, pagã, que não segue a Cristo. Os cristãos em Israel hoje não chegam a 5% da população. Então, o compromisso do Senhor Jesus é com os que são seus. E ele tem apenas um povo, ele tem apenas a sua igreja, aqueles que o seguem verdadeiramente. Então não se trata de uma guerra religiosa. Nós oramos para que Deus de fato estabeleça a paz. Nós sabemos pelas Escrituras que é Deus quem põe fim à guerra, mas é mais uma guerra, fruto da dureza do coração do ser humano, e não se trata de cumprimento de profecias bíblicas. Não se trata de que Israel é o relógio do mundo e que as coisas vão acontecer lá, terminar por lá. Não é isso que as Escrituras nos garantem. Nós somos o Israel de Deus, a igreja é o povo de Deus, povo eleito, escolhido por Deus. Somos nós. As promessas do Antigo Testamento ligadas a Israel são promessas para a igreja de Cristo. Eu queria que você pensasse nisso, meu querido ouvinte. Descansasse nessas verdades eternas. Ele veio para aqueles que eram seus de fato, mas eles o rejeitaram. E o Evangelho chegou até nós, nós somos agraciados pela bênção desse Evangelho. Todos quanto receberam foram chamados de filho de Deus. Quem são estes? Os que creem no seu nome. São os que não nasceram simplesmente da carne, mas nasceram do Espírito. Se você nasceu de novo, se você vive para Cristo, crê em Cristo Jesus, você é, de fato, esse Israel de Deus, povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus tem apenas um povo, a sua igreja. Deus continue nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos mostrando essas verdades eternas. Cristo veio para nós. Que você abra o seu coração e o receba, que você experimente essa nova vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha um dia próspero, abençoado na presença do Senhor. Amém.